Seu motor não está esperando para morrer, ele está morrendo agora. A cada ignição, a cada BRM, a cada semáforo vermelho, metal está se atritando contra metal dentro do bloco do motor, e o óleo em que você confia só está ganhando tempo. Não está impedindo o dano. O que o impede foi documentado, testado e comprovado por mais de 80 anos. Custa $2. E a indústria mais poderosa da história americana passou 5 décadas, garantindo que você jamais soubesse o nome dela. Em 1939, um químico suíço chamado Max Gruber não estava tentando salvar motores de carros. Ele estava tentando impedir que máquinas de fábrica se destruíssem sob calor extremo e cargas mecânicas esmagadoras menos condições, em que todos os lubrificantes convencionais falhavam completamente. Os óleos queimavam instantaneamente. As graxas se liquefaziam sob pressão. Metal C rompia danificando o metal, até que máquinas inteiras parassem de funcionar. Após meses de testes com compostos minerais, Gruber isolou algo diferente de tudo o que havia sido documentado anteriormente na ciência dos materiais. Uma substância natural encontrada em certas formações rochosas, com suas moléculas dispostas em camadas hexagonais planas, menos como milhões de folhas microscópicas empilhadas umas sobre as outras. Sob pressão, essas camadas não ofereciam resistência. Simplesmente deslizavam umas contra as outras, contra o metal, com atrito praticamente nulo, não por causa de qualquer fórmula química, mas sim por causa da pura arquitetura molecular. Gruber compreendeu o que havia descoberto. Não se tratava de um lubrificante no sentido convencional. Era um composto que se fundia fisicamente ao metal em nível molecular, criando uma camada protetora que se tornava parte da própria superfície metálica. Ele publicou suas descobertas em 1940, pelo Instituto Suíço de Ciência dos Materiais. Os resultados documentaram níveis de atrito inferiores aos de qualquer lubrificante sintético conhecido pela ciência. Até então, 3 anos depois, o exército dos Estados Unidos enfrentava uma crise no campo de batalha. Os tanques Sherman, operando no deserto do norte da África, estavam afundando na areia. A lubrificação convencional estava se deteriorando mais rápido do que as peças de reposição conseguiam chegar à linha de frente. Um engenheiro militar chamado Coronel Raymond Walsh obteve uma cópia traduzida da pesquisa de Gruber e autorizou um teste de campo imediato em veículos de combate ativos, perto de Tunis, no verão de 1943. 60 dias depois, os resultados chegaram. Os motores tratados com o composto apresentaram 68% menos desgaste mecânico do que motores idênticos não tratados, nas mesmas condições de campo. Walsh enviou um relatório confidencial urgente para Washington. Em poucos meses, o composto foi incluído no protocolo de manutenção de todos os principais motores que o Exército utilizou até o final da guerra. Em 1945, era equipamento padrão em todos os 3 ramos das Forças Armadas Americanas, dentro dos motores dos bombardeiros que sobrevoavam a Alemanha, dentro das caixas de câmbio das embarcações de desembarque que invadiam as praias do Pacífico. As Forças Armadas dos Estados Unidos confiavam a vida de seus soldados a ele. E, ainda assim, nenhum proprietário de carro jamais tinha ouvido falar dele. Após a guerra, o composto passou a ser utilizado na indústria aeroespacial. Em 1957, engenheiros do Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, NACA, precisavam de soluções de lubrificação para a primeira geração de motores a jato menos componentes que operavam acima de 1000 graus Celsius, onde os óleos comuns vaporizavam em segundos. A equipe do Centro de Pesquisa Langley testou 17 compostos diferentes. O disulfeto de molibdênio
superou todos eles. Seu relatório interno de 1958 documentou uma redução de 91% no desgaste superficial dos componentes, tratados em comparação com as peças não tratadas, sob condições simuladas de voo. Foi integrado à cápsula espacial Mercury em 1960. Estava presente em todos os sistemas mecânicos de todas as missões Apollo lançadas. A NASA o utilizou como padrão de engenharia. Os militares dependeram dele por décadas, e em todas as concessionárias de automóveis da América. Nenhum consultor de serviços jamais o mencionou a um único cliente. Em 1968, uma equipe de pesquisa independente da Universidade de Michigan avaliou 12 aditivos para motores. 11 eram produtos à base de petróleo de grandes marcas automotivas. Um era uma suspensão de disulfeto de molibdênio. Os resultados foram publicados no Journal of Tribology em 1969. O atrito do motor diminuiu 47%. A contaminação por partículas metálicas em amostras de óleo caiu 63%. A vida útil projetada do motor mais que dobrou com base nas taxas de desgaste documentadas, revisado por pares, independente, reproduzível. Nada mudou. Nenhum fabricante adotou a prática. Nenhum mecânico a recomendou. Nenhum manual do proprietário a mencionou. Isso porque, em 1970, a indústria americana de manutenção automotiva havia crescido para mais de 80 bilhões de dólares anualmente. Redes de troca de óleo estavam se expandindo para todas as cidades. As oficinas das concessionárias geravam mais lucro do que as próprias vendas de carros. Cada dólar dessa receita dependia de uma coisa: o desgaste dos motores dentro do prazo previsto. Um motor que dura 300 mil milhas, em vez de 100 mil milhas, atrasa a compra de um carro novo em uma década inteira. Não se pode patentear um mineral que existe na natureza. Não se pode construir um negócio de assinaturas. A partir de um composto de $2 que se liga permanentemente ao metal, na primeira aplicação, não se pode vendê-lo duas vezes. Então a indústria fez algo muito mais poderoso do que proibi-lo. Ela o eliminou por meio da confusão. Construiu sistemas complexos de códigos de viscosidade e especificações de óleo, tão incompreensíveis para qualquer motorista comum entender sem ajuda profissional. Treinou mecânicos para rejeitar automaticamente todos os aditivos de reposição, considerando-os inúteis ou perigosos. Deixou passar 50 anos em completo silêncio comercial. Enquanto o composto permanecia disponível em catálogos de suprimentos industriais, documentado, comprovado e completamente ignorado pelo mercado convencional. O composto é o disulfeto de molibdênio, comercializado como MOS2. Ele está disponível em lojas de materiais de construção, lojas de suprimentos agrícolas e online. Procure por disulfeto de molibdênio em pó ou em suspensão líquida de MOS2. Tanto o grau técnico quanto o grau industrial são perfeitamente adequados. O custo é inferior a $2 para uma quantidade suficiente para o tratamento. Para um veículo de passeio padrão, use 2 colheres de sopa de pó ou 120 ml de suspensão líquida. Antes de adicionar qualquer coisa, deixe o motor em marcha lenta por 15 minutos completos, até atingir a temperatura ideal de funcionamento. Em seguida, adicione o composto diretamente pela tampa de enchimento de óleo. Dirija normalmente pelos primeiros 80 km durante esses 80 km. O composto completa seu processo de ligação molecular, penetrando e preenchendo as irregularidades microscópicas da superfície das paredes dos cilindros, mancais do virabrequim, lóbulos do comando de válvulas e componentes do trem de válvulas em todo o motor. Após 80 km, a camada protetora está permanentemente estabelecida. Ela não é removida
com a troca de óleo. Não se degrada com o calor. Não evapora sob carga. Ela permanece porque não é mais um revestimento sobre o metal. Ela se torna parte do próprio metal. Um profissional de retífica de motores, com 30 anos de experiência, afirmou em uma publicação especializada de 2012 que, após adicionar esse composto aos motores de seus clientes, por mais de uma década, não havia presenciado uma única falha em motores tratados durante todo esse período. Em suas próprias palavras, o único aditivo que ele já testou que realmente cumpre tudo o que promete. Uma observação sincera, antes de você fechar este texto. O disulfeto de molibdênio não é uma solução para reparar o motor gravemente danificado. Se já existirem danos internos críticos, este composto irá retardar a deterioração, mas não pode reverter falhas estruturais já existentes. Seu poder reside inteiramente na prevenção. Aplique-o precocemente em um motor em bom estado. E esse motor simplesmente terá uma vida útil maior do que qualquer motor não tratado operando nas mesmas condições. Não se trata de uma afirmação, mas sim da conclusão documentada de 80 anos de testes militares, engenharia aeroespacial e pesquisas independentes revisadas por pares. Essa informação nunca foi perdida, nunca foi classificada de forma irrecuperável. Ela existiu em registros militares e periódicos acadêmicos, o tempo todo, visível, acessível e ignorada propositalmente. O composto custa $2. O conhecimento é gratuito. O que custa tudo é passar a vida inteira pagando por danos no motor que, em primeiro lugar, nunca foram inevitáveis. Se isso mudar a sua perspectiva sobre a manutenção de motores, compartilhe com alguém cujo motor mereça um tratamento melhor. E inscreva-se, porque o que vem a seguir vai ainda mais fundo.